Nós estamos assistindo uma profecia de Jesus se cumprindo na íntegra. Mateus capítulo 25 vai registrar uma profecia de Jesus a respeito do final dos tempos. Ali conta a parábola das 10 virgens, que basicamente é um texto que fala a respeito de 3 grupos de pessoas. Primeiro grupo de pessoas fala daqueles que vai estar anunciando o retorno do noivo, o chamado grito da meia-noite. Lembra? Eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Primeiro grupo de pessoas, aqueles que estão acordados anunciando a volta de Jesus. Depois nós vemos o segundo grupo de pessoas, que são chamadas de virgens prudentes, aquelas que vão dormir, mas vão acordar com seu azeite nas mãos, e elas vão acordar a tempo por causa deste azeite que vai acender a lâmpada para que elas possam enxergar os acontecimentos. E o terceiro grupo de pessoas também são 5 virgens chamadas de imprudentes, que são aquelas que vão dormir junto com as outras 5, mas essas não têm os seus azeites, não têm o seu azeite nas mãos para acender a lâmpada. E essa parábola das 10 virgens relata exatamente os dias que nós estamos vivendo. O sistema do anticristo, de maneira sorrateira e às vezes de maneira escancarada, está formando todo o cenário para que o anticristo assuma as nações. Enquanto isso, boa parte da igreja está preocupada com coisas banais e com coisas superficiais. Mais uma vez, seja muito bem-vindo ao canal A Lâmpada para os Meus Pés. Infelizmente, boa parte dos cristãos estão mais preocupados em saber a respeito daquilo que é falso, ou a respeito daquilo que é místico, daquilo que é oculto, do que propriamente com os princípios da palavra de Deus. Nós assistimos nesses últimos dias um grupo chamado de Porta dos Fundos, fazendo aí mais uma vez uma sátira, ou até mesmo um desrespeito com os personagens da Bíblia, inclusive até com o próprio Jesus, colocando ali Jesus como uma espécie de drogado e que Jesus frequentaria um prostíbulo. De fato, eu não me preocupei em saber detalhes dessa sátira. Do outro lado, nós encontramos também aquela imagem da ONU, que é uma espécie de símbolo da paz, que estava ali com uma imagem de um felino com asas. Primeiro, nós precisamos entender que essa questão do Porta dos Fundos, que nós seríamos perseguidos por causa do nome de Jesus e por causa da palavra de Deus. Provavelmente esse pessoal do Porta dos Fundos nem sabem o que eles estão fazendo. E com certeza, de alguma maneira, eles vão colher os frutos dessas bobagens que eles estão fazendo. E em relação à imagem da ONU, que seria ali uma suposta besta do Apocalipse, se você ler o primeiro versículo de Apocalipse, capítulo 13, você vai perceber que não faz nenhum sentido. Porque o texto já inicia falando que a besta, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E nós não encontramos isso na imagem da ONU. E queridos, entenda uma coisa. O diabo sempre quis ser igual a Deus. Então ele quer se mostrar onipotente, onipresente, onisciente. Ele quer tentar demonstrar que também tem mistérios, quando na realidade o que ele mostra para nós são distrações. Tanto essa questão do Porta dos Fundos e essa questão da imagem da ONU são situações que o diabo está nos mostrando para distrair todos aqueles que têm interesse em coisas superficiais. A igreja não pode ficar perdendo tempo com essas bobagens. Enquanto o diabo te distrai com bobagens como essa, nós vemos o sistema do anticristo avançando. E eu não tenho dúvida que essas organizações internacionais, essas organizações que movimentam as nações, fazem parte do sistema do anticristo e já estão trabalhando muito para que esse sistema avance. A grande questão é que todos esses acontecimentos que eu acabei de citar são acontecimentos para causar distrações para que você, cristão, não veja a profecia bíblica se cumprindo diante dos nossos olhos. Nós também vemos que essas distrações servem para que aqueles que são descrentes continuem duvidando da palavra de Deus. Certamente você vai ler em algum comentário nas redes sociais alguém dizendo: olha aí a besta do Apocalipse, zombando, brincando, colocando em descrédito a palavra de Deus.
Mas nós cristãos precisamos despertar desse sono profundo, desse sono espiritual que nos impede de enxergar as profecias bíblicas e também que nos impede de enxergar os verdadeiros acontecimentos que estão por trás dessas distrações. Primeiro, aquele que está dormindo não vai conseguir associar as profecias bíblicas com os acontecimentos deste mundo. Por exemplo, Apocalipse capítulo 13 vai relatar ali a respeito da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres. Essa mesma besta nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 17 e nós vamos encontrar montada sobre a besta a grande Babilônia. O texto fala que a grande Babilônia é a mãe das grandes abominações. E quando a Bíblia fala sobre abominações, ela está falando sobre a perversão dos princípios de Deus neste mundo. Aqui nós vamos encontrar a igreja que abandonou os princípios da palavra de Deus e tem negociado os valores da palavra. A grande Babilônia fala a respeito daqueles que abandonaram a fé e estão misturando o sagrado com o profano. A grande Babilônia estará montada em cima dessa besta. Essa besta fala das nações que é comandada pelo anticristo. Percebe aqui um sistema religioso montado em cima das nações do mundo. Apocalipse capítulo 17, Deus começa a sentenciar a grande Babilônia. E no capítulo 18 de Apocalipse, nós vamos encontrar o Senhor testificando esta sentença. Vai lá comigo em Apocalipse capítulo 18. Vamos ler os dos versículos 21 a 23, que diz assim: Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: Assim com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E voz de arpistas, de músicos, de tocadores, de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz de candeia, nem voz de noivo e de noiva jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Aqui tem muitas coisas neste texto que está acontecendo em nosso tempo. O texto relata Deus sentenciando a grande Babilônia, e aqui na sentença Deus está citando algumas situações que não vão mais acontecer. Primeiro, o que a grande Babilônia está cometendo e que Deus está sentenciando? Primeiro, ele fala assim: e voz de arpistas, de músicos, e aí ele cita alguns instrumentos, não vão mais tocar. Ou seja, o diabo está usando a música para seduzir muitos cristãos, e tem cristãos que saem do culto e vão ouvir músicas mundanas. Existem muitos cristãos que frequentam locais públicos e estão sentindo vontades por causa das músicas que estão ouvindo. Versículo 23 vai dizer assim: Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Aqui está falando sobre luz, algo que ilumina e direciona você para um caminho. Lembra? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. O diabo também criou uma luz de candeia para guiar as pessoas para um caminho. Eu quero que você preste bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Existe um sistema que está conduzindo uma multidão para um caminho, e este caminho parece até um caminho de luz, quando na realidade é um caminho de morte. Aquilo que parece luz, aquilo que parece brilhoso, lembra o texto quando dizia: quando eles estiverem dizendo paz, paz e segurança, lhes sobrevirá repentina destruição. Aqui, Deus está sentenciando a grande Babilônia porque ela está conduzindo muitas pessoas para uma falsa luz. Um evangelho fácil, um evangelho que você não precisa abandonar o seu pecado. Aqueles gurus que são chamados de pastores e líderes espirituais. Queridos, quando você olhar para uma situação, ou um movimento mundial, ou um movimento global, fazendo uma campanha muito popular, você precisa estar atento. Por quê? Porque os princípios da palavra de Deus não são populares para este mundo. Por isso que nós precisamos ficar atentos a todo e qualquer tipo de movimento que une muitas pessoas.
Terceira situação, olha aqui. O final do versículo 23 ele diz: pois os teus mercadores foram os grandes desta terra, as grandes empresas. Você precisa estar atento às grandes empresas que têm patrocinado tudo aquilo que contraria a palavra de Deus. E o final do versículo 23 fala assim: porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E eu já falei aqui em outros vídeos, essa palavrinha feitiçaria é a palavrinha farmaqueu, que vem de farmaqueia, que fala a respeito da indústria farmacêutica, a indústria dos medicamentos, que estará seduzindo todas as nações. Farmaqueu ou farmaqueia significa medicamentos manipulados que foram feitos para envenenar pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Pesquise a palavra feitiçaria e você vai encontrar esses termos que eu acabei de falar. Então, resumindo este texto, Deus estará sentenciando a grande Babilônia por causa dos acontecimentos que nós já estamos vendo agora, em 2021. Primeiro, Deus vai sentenciar a grande Babilônia, por quê? Por causa das músicas que estão sendo feitas para seduzir muitas pessoas. Existem pessoas que vão perder a salvação por causa das suas atitudes que são influenciadas pela música. Segunda coisa, nós estamos assistindo uma luz como luz de candeia, ou seja, líderes religiosos que estão guiando pessoas para um caminho que não é o caminho da palavra de Deus. Terceiro, nós vamos ver Deus julgando a grande Babilônia por causa das empresas, das grandes empresas deste mundo que estão fazendo promoções, deturpando os princípios da palavra de Deus. Quarto, nós vamos ver Deus julgando a grande Babilônia por causa das suas feitiçarias, a indústria dos medicamentos que estão produzindo medicamentos imunizantes para tirar a vida de muitas pessoas. Bom, como eu falei, Mateus capítulo 25 retrata ali a profecia sendo anunciada e algumas pessoas vão estar dormindo. Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que assistirem esse vídeo não vão chegar até o final. Por quê? Porque, infelizmente, a palavra de Deus precisa se cumprir. E muitas pessoas vão estar dormindo, porque o sistema do anticristo está avançando e as pessoas não querem ter profundidade na palavra de Deus. Eu te agradeço pela sua companhia e eu espero que este vídeo tenha te despertado para que você veja as coisas que estão acontecendo e a testificação da palavra de Deus, a veracidade da palavra de Deus. Bom, eu finalizo aqui esse vídeo e eu quero te agradecer pela sua companhia mais uma vez, porque se você ficou até o final desse vídeo, significa que você tem uma vontade de despertar e entender os acontecimentos deste mundo. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo no próximo vídeo.